seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Empreende Brasil. E, gente, para quem ainda não me conhece, dá uma passeada aí que eu tenho certeza que vai ser alguns episódios que já foi gravado. Eu sou a Ellen Lourenço, estarei conduzindo aqui esse bate-papo que, gente, eu não sei vocês, mas assim, o meu coração tá explodindo, saindo pela boca, porque é simplesmente uma maravilhosa que eu amo de paixão, que é ela, minha amiga, minha best, Nayane, e também ele, gente, Bruno Sorriso Maroto. Pega essa! Então se prepara, como sempre falo, né? Pega papel e caneta, vai por mim, porque assim, a trajetória do cara, gente, é uma escola e eu vou aproveitar essa oportunidade e navegar, descascar essa cebola para aprender bastante, porque a gente sabe que todo empreendedor tem um case, tem uma história, um altos e baixos que eu tenho certeza que vai servir para você aprender aí também um pouquinho. Então, primeiramente, para mim é uma honra, não preciso nem falar, né? Meu Obrigado, Deus! obrigado. Honra máxima poder conhecer vocês, poder trocar essa ideia, falar um pouquinho das minhas andanças, Coisa né? Toda a galera que está assistindo, obrigado pela recepção, você, Hélio, Senai, toda a galera aqui do Empreende. A gente está numa fase aqui gostosa, sabe? De poder conhecer novas pessoas, de poder contar e trocar essas experiências. E aqui vai ser isso aí, uma troca de experiência. Eu vou aprender muito aqui com vocês e espero também deixar um pouco das minhas andanças aí como boas histórias para a gente tirar bons proveitos também. Eba! Eu quero que você se apresente, né? Porque, né, eu sei que todo mundo te conhece, mas vamos lá, né? Não vamos pular etapas. Então, muito boa tarde, pessoal. Eu sou a Nay, faço parte aqui do time Empreende. É um prazer para mim também estar aqui com a Ellen e principalmente com esse cara sensacional que é o Bruno. Também sou fã do trabalho dele, acompanho um pouco a trajetória. Obrigado. Então, para mim também é uma honra estar aqui, como a Ellen muito bem falou, né? O coração tá a mil pelo Brasil. Gente, vamos explicar aqui como vai funcionar esse episódio. Eu costumo falar que o óbvio precisa ser dito, tá? Então, para você que não sabe, sim, gente, Bruno Sorriso Maroto, né? Eu tenho que explicar aqui, porque eu sei que às vezes você tá imaginando, gente, como assim? Parece que eu conheço de algum lugar. É daí mesmo. Então, assim, Bruno, a gente tem um jeito aqui de papear com as pessoas. E eu gosto sempre de começar pelo começo, sabe? Eu sei que a Nay vai ter as perguntinhas dela, eu tenho a minha, e aí assim a gente vai conduzindo isso daqui, conhecendo um pouquinho dessa jornada. Mas eu adoro conhecer, porque a gente sabe que por trás de um CNPJ existe um CPF, existe um ser humano, Sim. com seus altos e baixos, principalmente quando se trata de uma jornada empreendedora, que a gente sabe que dependendo dos perfis ali, é sempre por dois caminhos, oportunidade ou necessidade, né? E eu queria conhecer um pouquinho o Bruno, Legal. ser humano. Sim, sim. Hoje me encontro num papel muito gostoso de poder ter histórias, vivências, né, de onde eu vim. Possivelmente eu seria alguém do lado do esporte, porque tem um lado do meu DNA familiar ali que muita gente ainda está nesse caminho esportivo da vida, e o outro lado musical, que foi que eu acabei escolhendo, e graças a Deus deu certo, né? Estou aqui para contar essas histórias que deram certo, outros nem tanto, mas histórias felizes, né, que construímos até aqui. Obviamente a gente tem sempre o Sorriso Maroto como um parâmetro, né, de tudo que eu faço na minha vida, até nos meus outros nas minhas outras atribuições, o Sorriso Maroto ele acaba sendo um ponto de referência, então tudo parte do sorriso, e aí a gente vai abrindo novos caminhos e vai empreendendo e criando novas histórias. Mas de onde eu vi, eu aprendi muito vendo meu pai, meu tio, irmão do meu pai, que também tem uma história muito, muito sólida dentro da música, meu irmão é um outro, então eu acabei dentro de casa enxergando tudo que valeu a pena aplicar e tudo que não valeu a pena, né? Principalmente os nãos, né? Eu acho que o que mais eu levo em consideração em tudo que eu aprendo na vida é aprender pelos nãos, né? Então, assim, isso aqui não faça, não repita, entendeu? Então, isso aí já elimina uma certa etapa, né, de algumas pancadas que a vida acaba nos dando. Então, eu fui aprendendo através da história do meu pai, do meu irmão, do meu tio, alguns caminhos para não percorrer. Eu acho que isso facilitou muito para o nosso começo. E, obviamente, estudar e se informar. Eu acho que o bem mais valioso da gente como empreendedor é o conhecimento, né? Então, você vale o quanto você conhece, o quanto você tem de instrução, de informação. Então, eu fui, desde cedo, uma esponja na minha família, grudando em todo mundo e aprendendo um pouquinho de cada coisa. E eu fui ali tentando montar o meu DNA, né? O que eu posso ser, o que eu imagino no amanhã. Eu acho que dentro de casa eu consegui pegar um pouquinho da escola do meu tio, que foi um músico, um baixista muito conceituado dentro da música popular brasileira. Tocou com inúmeros
nomes grandiosos, desde Gilberto Gil, a Luiz Melodia, enfim, muita gente bacana. O meu pai, um cara da correria, já não teve o mesmo êxito de grandes artistas por trás, né, como músico, etc., mas teve uma caminhada empreendedora, de muito sacrifício, então eu consegui entender o ônus através do meu pai, né, da caminhada que ele fez, e o meu irmão a mesma coisa, apesar do meu irmão já ter uma vida um pouco mais próspera nesse sentido de alguns resultados. Então acho que eu consegui fazer uma boa equação disso tudo e dali saiu Bruno Cardoso. Acho que daí começa a minha trajetória, e daí começa a minha história com o Sorriso, e aí as coisas vão acontecendo gradativamente dentro dessa perspectiva de conhecimento, né? Buscar conhecimento para a gente conseguir evoluir dentro do nosso propósito ali de levar a nossa música, as composições, as propostas dentro de cada trabalho tem uma história, tem um porquê, tem um momento que leva a gente a escrever um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, agora você acelera, agora é momento de desacelerar, agora tem grana para investir, agora não tem grana para investir. Muitas coisas acontecem nessa caminhada, eu passei por todas elas. Tem algum momento, vamos bem nesse lado da infância, da ambiência, né? Eu gosto muito de falar sobre ambiência quando se fala de empreendedorismo. E a gente sabe que a nossa ambiência, principalmente quando se trata de um lar familiar, influencia muito. E olhando um pouquinho pela sua jornada, tem algum momento que quando você olha para trás, não só por influência da família, igual você comentou do tio ali, que você viveu uma dificuldade. E se você sentir do seu coração de abrir, às vezes, algum case, alguma situação que validou muito o fato de você ser quem você é hoje, que você fala assim, cara, se eu não tivesse passado pelo aquilo, talvez a minha trajetória teria sido outra, ou foi necessário, que você acredita? Eu tenho uma passagem, para mim foi a minha virada de chave, porque quando eu comecei na banda, eu não era o cantor, eu era um instrumentista. E me considerava um bom instrumentista naquela época, naquele estágio. Eu tinha boas habilidades, muita coisa contribuiu como instrumentista. Mas tinha um lado meu cantor, meio que dorminhoco aqui, ele tava meio sonolento, ele olhava assim, hoje não quero, hoje não. Será que eu vou? Eu não quero e tal. E eu fui capoeirista, né? Porque eu escolhi pro lado do esporte, é uma outra faceta da minha vida. E a capoeira tem um lado musical muito latente, né? Você tem os cânticos, você tem essa coisa toda da instrumentação percussiva e etc. E eu tinha já meio identificado pelo meu mestre, na época ele já me colocava para puxar, né, umas chulas, enfim, uns cantos e tal, e eu entrava naquela brincadeira porque eu achava legal o movimento, mas eu não entendia que eu já estava ali exercendo uma função de cantor. Eu já estava ali no centro da roda, a minha voz já estava ecoando e comandando o ritmo daquele movimento ali, daquele momento da roda. Então, eu intuitivamente eu fui criando essa característica de cantor, consequentemente um líder, né, dentro daquela tribo ali, eu já tinha uma voz de comando. Isso foi, obviamente, aflorando, intuitivamente, isso foi crescendo, paralelamente a tudo isso que vinha acontecendo. O Sorriso foi se formando, mas no Sorriso eu ficava num papel um pouco mais secundário, porque tínhamos mais cantores ali, mais pessoas com essa habilidade também. Eu sempre me deixei para, não, vai você. Daqui a pouquinho eu vou, o que sobrar eu pego e tal. Mas mesmo o que chegava, o que sobrava para mim, vinha de uma forma diferente, porque já tinha no meu coração, possivelmente, uma fagulha ali, já acendendo uma chaminha, um chamado, enfim. E aquilo, obviamente, foi também me ganhando no Sorriso. Eu fui ganhando cada vez mais protagonismo, e isso foi acontecendo de uma forma muito natural. Até que eu realmente me entendi. Eu cheguei em casa do meu pai, depois de um show, falei, pô, pai, tô cantando na banda. Aí ele, pô, meu filho, que legal, tal. E aí, o que você tá sentindo? O que você quer da vida? Pô, pai, ainda não tenho muito claro as coisas que eu quero fazer, mas se eu puder fazer, eu queria ver minha música amplificada. Quantos ganhando anos tinha? 16 anos, por aí. Eita. Eu quero ver minha música ganhando vozes, sabe? As pessoas cantando. Eu me vi no palco, eu me vi com grandes plateias, me vi em voos. Eu consegui projetar, né? Mas ainda era uma coisa meio míope, sabe? Eu não tinha muita certeza. Eu estava falando das coisas porque
era a referência que eu tinha dos artistas da época, eu via os artistas cantando, então já estava começando a curtir baladas, né, sair para eventos, e você via aquele movimento, você, ó, caramba, é legal, né, esse negócio de ser um músico, um artista, né, as pessoas gostam e tal, você começa, obviamente, a se colocar naquele papel. E eu fiz isso de uma forma muito inofensiva, muito inocente, não tinha a menor estratégia, não sabia. Você tinha alguma referência na época? Não tinha, a minha referência era toda de casa. Mas a partir daí, quando eu me vi que tinha a capacidade de ser o cantor da banda, aí sim, isso mudou de figura. Aí eu comecei a entender e pesquisar, estudar, e aí começa uma empreitada para a gente chegar no estágio que a gente está hoje. E eu tive um ponto que foi crucial, foi quando eu recebi uma crítica muito grande. E essa crítica ela veio velada, então ela veio de papos aqui, papos ali. Chegou um grande amigo, que era um integrante da banda, que não faz mais parte naquela etapa. Ele sentou comigo, pô, irmão, deixa eu falar com você, tá acontecendo isso, pô, você tá um pouco semitonado, tá desafinando aqui, essa música não é para você. Aí eu, como assim, o que tá acontecendo? Não tinha muita noção do que seria isso, né? Mas vinha uma crítica ali, eu senti a pancada, né? Tipo, não tá legal, isso eu entendi. Mas, o que é isso? Como assim? Não, porque, pô, teve uma galera com um pouco mais de estrada, com um pouco mais, né, de crivo para falar algumas coisas e sentou com a gente, falou, pô, a banda é legal, mas aquele cantor ali ainda não está preparado. Tu tivesse algum mentor nesse teu caminho? Então, aí eu voltei para cá, eu fui no meu pai novamente, falei, pai... Tem que trazer o pai pro podcast. Aí eu voltei pro meu pai, falei, pai, tá acontecendo isso, pô, tô semitonando, tô desafinando. Ele, meu filho, então, que legal que tá acontecendo isso, porque agora você chegou no momento que você tem que estudar. Chegou no momento que você tem que começar a ouvir boas referências, você agora precisa entrar e mergulhar. É isso que você quer. Aí chegou aquele papo cabeça de, e aí? Vai ou racha? E eu vou encarar. E aí meu pai me deu todas as ferramentas. Meu pai foi um cara muito entusiasta nesse sentido. Eu acho que ele acabou canalizando tudo que ele não conseguiu realizar apostando na minha aventura. Não, então vamos embora. Então, o que você gosta de cantar? Pô, pai, eu gosto de cantar isso, eu gosto de cantar aquilo. Então, escuta fulano. Procura uma aula de canto para melhorar a sua respiração, que a sua respiração vai te dar a base de afinação. E papapá. Falei, caramba, que legal. Aí eu busquei uma escola de canto gratuito que tinha no centro da cidade do Rio de Janeiro, que eu não tinha grana para isso, nem minha família. Eu fui lá, me inscrevi sozinho, comecei a estudar e aquilo foi abrindo meus horizontes. Nossa, melhorei isso aqui, fui melhorando e fui aplicando isso no Sorriso. O Sorriso foi muito paciente comigo, porque eles entenderam que eu estava assumindo ali uma responsabilidade e estava correndo atrás daquele lugar que eu acreditava um dia chegar. Então eu fui me especializando, fui estudando, fui me formando cada vez mais e criando uma casca, né, um know-how para começar a suportar as etapas que estão por vir. Se a gente está pensando em um dia gravar um disco, esse disco tem que ser legal. Eu tenho que estar preparado para ter uma voz, sabe, gravada, registrada ali para as pessoas ouvirem. Nossa, que voz bonita, que música legal. E aí vai passando por outras etapas. E assim eu fui construindo toda a minha vida pautada em desafios. Cada período do Sorriso, cada período da minha vida, eu obviamente fui evoluindo e fui crescendo com o andar da banda. A banda, ela é minha escola em tudo que eu sou, que eu sei. Ela está presente em todos os capítulos, todos os desafios. A banda está ali para me impulsionar, para me colocar num lugar de teste, de provação, todo momento daquilo que eu estava aprendendo, que eu queria executar. A banda virava o meu lugar para escoar, né, onde eu conseguia ser eu e aplicar tudo aquilo que eu aprendi. A banda me dava todo o suporte para acontecer e fui fazendo. Então o que aconteceu foi, comecei um Sorriso cantando, dividindo os vocais com o Cris, que era o vocalista naquele momento. Já no segundo disco, o Cris já não cantava mais, porque no período de divulgação daquele álbum, a gente começa a fazer shows em casas de show, o público vai aumentando, você vai ganhando confiança, e a confiança ela é muito importante. O apoio em casa é importante e o da rua muito
aquele empurrãozinho que falta, aquela coragem. Vai começar o show, entra lá e dá o primeiro boa noite, as pessoas estão ali para te ver e Sim. mostra quem você é, né? Ou bota para acontecer. Então, ali eu comecei a ganhar um pouco mais de responsabilidade, confiança, liderança, né? Que para mim são pontos importantíssimos para construir o caráter do empreendedor, sabe? Você começa a formar através desses pontos, né? Então eu fui ganhando esses pontinhos, essas lacunas foram sendo preenchidas e cada dia que eu preenchia mais uma. Agora o desafio é eu conseguir realizar esse ponto e cheque. Próximo disco, próxima turnê, preciso agora melhorar a minha comunicação, oratória. Então eu tenho que ler um pouco mais, ouvir um pouco mais, pesquisar como as pessoas se comportam, se portam. Cheque, consegui, estou melhorando esse ponto e vamos para o próximo desafio. E aí já começa aquela jornada do empreendedor por trás do artista. Exatamente. Né? Porque aí que entende, tem que aprender um pouco melhor de comunicação, tem que aprender um pouco de como me portar nos eventos, como é que eu vou falar, como é que eu vou pegar o microfone, não só para... Sim, você vira um comunicador, quando você vira como o músico, né? Ele também é um comunicador. Ele é um porta-voz, ele tem uma missão ali de falar para milhares de pessoas e prender essa atenção, e o que você está falando, ela precisa ser concisa, ela precisa ser, sabe... Por trás da música, ela precisa ser simples, ao mesmo tempo... É difícil até exemplificar, né, todos os pontos, mas ela precisa chegar, e as pessoas precisam captar essa informação. E isso tem um trabalho a ser feito. Né? Uns nascem com dom e outros precisam aprender. Né? Eu acho que eu aprendi. Eu não me via nesse função, porque eu sou tímido demais. Eu sou daquele cara que eu sou daquele cara que, ao mesmo tempo que tem um instinto de liderança, fui presidente de Grêmio Estudantil, fui representante. Uma coisa que eu ia te perguntar. Eu fui representante de turma, então eu tenho um lado meu ali que chama a responsabilidade, chama o jogo e encara os desafios. Mas, ao mesmo tempo, eu não sou o cara que procura ele, não, tá? Ele cai em cima de mim. Tipo assim, Bruno, pode ser você? Tá bom, vou lá. Tem que resolver, então vamos resolver. Eu sou o cara da solução, né? Eu odeio problemas. Quando alguém me passa um problema, eu tô sofrendo, tá difícil, então tá, vamos passar para a próxima. Como é que faz para você ficar legal? Como é que faz para você não ter problema e você não sofrer? Como é que a gente resolve isso aí? Vamos lá, eu penso na solução. Então, essas coisas que eu tenho, elas foram se aflorando, né? Elas foram ganhando forças e voz através de cada etapa minha. Então, ainda estou nesse processo. Eu acho que o processo do empreendedor, ele é contínuo, né? Ainda mais hoje que a gente já está no mundo digital, né? Onde você tem evoluções a cada momento de plataformas, aplicativos e modos operantes que vêm acontecendo. E agora é para cá, agora é para lá, já mudou a comunicação, vai para cá. Ou seja, você está em constante mutação, transformação. Então, é um trabalho que eu comecei há 28 anos atrás e continuo nessa aperfeiçoação, sabe? Eu estou ali criando movimentos para que a gente consiga estar sempre com o plugin, o software atualizado. Até porque, né, Bruno, para a tua legião de fãs, para as pessoas que te seguem, que te admiram, você, não só o artista, né, mas a pessoa do Bruno, quem você é referência para essa galera. Sim. Então, isso é muito importante também. O artista, como você estava falando, carrega consigo essa responsabilidade, né? Perfeito. É que eu estou falando, você passa de um comunicador para uma responsabilidade muito grande de comunicador sobre aquilo que você fala, o impacto das suas palavras, da sua ideologia, daquilo que você acredita para frente. Passa desde de uma letra que eu estou cantando, uma música minha, por esse momento aqui, que a gente está aqui trocando uma ideia, falando sobre a trajetória. Então, tudo isso que a gente fala passa a ter um peso muito grande e isso entra nesse campo, né, daquilo que eu quero passar, do legado que eu quero deixar, do que eu quero construir como músico, como empreendedor, como artista. Tudo isso passa dentro de um storytelling que a gente vai aprendendo, construindo e colocando. Opa, esse aqui entrou num capítulo tal, esse aqui é mais um capítulo. E vamos criando essa... Eu já querendo aproveitar, né? Mas eu tenho uma pergunta, porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu sou uma pessoa, assim, apaixonada pelas histórias, pela jornada. Porque a gente sabe que nós viemos para ser testemunho, né? Então, quando a gente consegue fazer uma pessoa entender que a jornada dela, a trajetória dela é um testemunho para inspirar outras pessoas, é uma das coisas que me apaixona.
E dentro de uma jornada empreendedora como um artista, a gente sabe que tem muitos desafios, porque é a sua imagem, é você como pessoa, com todos os seus princípios, valores e com toda a sua vivência, além da questão técnica, da questão do ter que se desenvolver como um artista. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho essa realidade de um empreendedor artista, para quem literalmente está vivenciando, tem esse sonho de ser um artista, ser um cantor, principalmente quando se fala de banda, né? Porque ainda vai quando é um artista solo é uma coisa, mas quando é um grupo de pessoas. Eu só imaginava que a gente que tem empresa com equipe, Sim. Agora imagina um artista que junta um monte de poder pessoal. Meu que Deus do céu, eu não confusão consigo danada. cantar se o baterista não está tocando bem. Conta um pouquinho para nós esses desafios. Sim, eu na minha caminhada, na minha jornada, eu abri algumas rotas, né, que a música me proporcionou de empreendedorismo, né? Uma delas é uma produtora chamada Os Três Produções Musicais, onde eu produzi e dirigi grandes projetos de artistas que já estavam na cena, outros que estavam se formando, mas vou falar do lado da formação, que é interessante, que aí você tem uma construção de um CPF/CNPJ, você pega um artista que ainda não é um artista, ou seja, ele ainda é um CPF, ninguém conhece ele como nada, e você começa a introduzir uma mentalidade CNPJ, que a partir dali você começa a gerar empregos, você vai para a rua, você começa a vender tickets, porque as pessoas começam a consumir o seu trabalho, sua música começa a entrar nas prateleiras, hoje nas plataformas, e você começa a vender produtos a partir dali, e começa ali toda uma história, né, sendo criada. Então é muito interessante porque dentro da minha caminhada eu consegui criar alguns cases que, graças a muito esforço, muita dedicação, viraram cases para dentro da cena, né? Então o Sorriso Maroto hoje é uma banda que eu ouso dizer, dentro da cena, não somente do pagode, mas da música brasileira como um todo, é uma banda vitoriosa por ter 28 anos, a mesma formação, a gente tocando e fazendo turnês incansavelmente ali, a gente nunca parou, não teve nenhum tipo de fora a minha parte de saúde, que eu fiquei 6 meses, mas é um outro capítulo que depois eu conto. Um outro podcast. É um outro podcast, mas dentro da nossa caminhada, é uma banda muito vitoriosa, né? É uma história muito bonita de ser contada e que novos artistas se espelham nessa história. Assim, pô, que legal que vocês estão fazendo, a gente ainda está no game, a gente ainda está jogando. Pô, que legal, vocês estão aí tocando, fazendo parte de line-ups importantíssimo de grandes festivais, tem os festivais próprios de vocês, tem shows com 30 mil pessoas volantes dentro do Sorrisas Antigas, que é um evento que a gente tem. Muito legal isso, eu quero isso também. Como é que vocês chegaram até aí? O que foi determinante para o Sorriso chegar? Então a gente acaba aplicando isso para outras bandas e outros artistas. Então eu tive, por exemplo, no trabalho do Momozinho, né, que é um artista que todo mundo conhece, super querido. Foi um artista que a gente teve uma participação muito grande na criação, na formação desse artista. Ele já veio mega talentoso, ele já veio, sabe, com todas essas atribuições que levam a gente a dar risadas quando ele imita, quando ele brinca, com aquela voz potente de cantor que ele tem, mas naquela época ele ainda era um artista que estava totalmente indeciso em qual caminho seguir, qual linha musical ter, né? Então a gente tinha um bom imitador, ator, um potencial muito grande de interpretação. Tínhamos uma voz muito potente, mas tudo igual a alguma coisa, porque quando ele atuava das brincadeiras que ele fazia, ele era Alcione em um dado momento, ele era o Alexandre Pires em um dado momento. Você que é artista, né? Mas legal, o Alexandre já existe, a Alcione também já existe. E na hora que ele cantava, vinha essa voz parecida com a da Alcione, parecida com a do Alexandre, mas quando, Momo, eu quero a sua voz. E não sei, porque eu aprendi a cantar brincando de imitar as pessoas, né? Então, assim, as minhas esquetes são todas elas pautadas na brincadeira, na alegria, na descontração de um ambiente e tal. Legal. Mas você, como artista, você precisa ter uma voz que seja sua. Você já canta, você só precisa identificar dentro da sua embocadura para onde você vai encaixar para você conseguir explorar a sua voz, o seu potencial. E esse trabalho foi feito, a gente fez esse trabalho com essa lapidada para ele conseguir encaixar a voz dele no lugar que ele olhasse no espelho, pô, que legal, esse sou eu, essa é minha identidade, a personalidade dele, a gente moldar para que ele pudesse cantar uma música mais romântica, com uma letra um pouco mais profunda, as pessoas parassem para olhar para ele e não buscassem o riso, não buscassem a irreverência, buscassem a reflexão,
a mensagem que está sendo dita. Então isso foi um trabalho muito difícil, porque a todo momento ele quebrava essa persona que a gente tentava mostrar para ele, porque era mais fácil para ele desconstruir do que construir. Sim. Então isso foi um trabalho muito, muito bem feito, assim, eu coloco assim como um dos grandes cases dentro da nossa produtora, foi dar essa identidade para o Mumuzinho e ele ser um cantor, ator, humorista e todas as outras facetas, mas cada um dentro da sua casinha. Isso foi um trabalho que a gente conseguiu desenvolver juntos. Dilcinho é um outro cantor que também veio para a gente com um CPF zerado e a gente conseguiu transformá-lo em um grande artista. Hoje é um dos grandes expoentes do segmento, que também foi um trabalho feito muito dentro dessa construção, sabe, de personalidade, voz, mensagem, o que você se propõe, qual é o seu ideal como artista, o que você quer passar para as pessoas, para que as pessoas criem a identificação com aquilo que elas ouvem no rádio, né? Hoje já assistem no YouTube, mas na nossa época o rádio ainda tinha o protagonismo, tudo acontecia por ele, então não tinha um vídeo ainda, então você tinha que pegar muito pela voz, e a voz fazer você buscar esse cara, talvez ir num show, e hoje com as plataformas de vídeo, você já tem a imagem, você já consegue entender mais rápido, mais de imediato. Não, ele tem um cabelinho assim, ele é baixo, ele é alto, ele canta assim, esse aqui é mais charmoso pra cá, esse aqui é mais irreverente. Aí você vai criando, né, as personas. Então isso tudo é um trabalho que a gente desenvolveu. Então, tudo isso foram coisas que eu aprendi com um sorriso, aplicando muito em mim, né? Então eu acabava sendo a cobaia de tudo laboratório, de tudo que eu estudava, de tudo que eu observava, eu vou tentar. Se der certo. E hoje acaba exatamente indo para esse lugar. Então hoje eu tenho não somente aos três, que é a produtora de produções de discos, gravações de DVDs, etc., mas eu tenho um selo gravadora chamada Rooftop, que é uma gravadora especializada em samba e pagode, filiada à Universal Music, que é uma das maiores gravadoras do mundo. A Universal Music é do mesmo grupo da Universal Pictures, Universal Studios, Universal Music, gravadora fala de música. E a gente trabalha para eles focado, direcionado nesse público, nesse nicho. E ali a gente já tem um trabalho ainda mais amplo, que não é somente você criar e fomentar artistas. A gente ali tem uma força de estrutura de pessoas também capacitadas em outras áreas, força de investimento para a gente conseguir impulsionar esse primeiro artista que ainda não tem giro econômico de shows e tal, para conseguir fazer essa retroalimentação de fazer um show, investir, comprar uma roupa legal, montar uma banda bacana, um instrumento melhor, essas coisas todas a gente acaba dando um suporte de tudo isso. Então a gente hoje está dando voos maiores, mas tudo isso parte daquele comecinho lá, sabe, daquele storytelling que a gente vai criando, de construir a minha história baseada em estudos, informação, conhecimento, e esses conhecimentos eles são nossos, né? O nosso bem maior, né? Quando a gente consegue ter um estudo bem sucedido, tá tudo aqui na sua cabeça, é só aplicar. Apliquei na minha banda o que eu pude aplicar, hoje aplico em outros artistas, e hoje eu vejo a cena prosperando em muitos outros artistas que a gente teve toda uma construção em muitas mãos ali para dar certo. Bruno, queria te fazer uma pergunta. E qual a tua projeção de futuro, né? Falando aqui de 5, 10 anos com relação ao mercado musical, tu pensa em continuar trabalhando esse teu lado mentor? Me conta um pouquinho mais sobre teu... Sim, a gente ainda está numa fase, apesar de 28 anos, eu acho que a gente ainda está muito engatinhando, né? Estamos pequenos dentro do plano maior que eu vejo de ser uma música muito mais forte economicamente falando, muito mais forte artisticamente falando, né? Com mais artistas empreendedores. Eu acho que a gente está numa fase dos artistas. Na minha época, o artista ser empresário, o artista ter uma mente empresa dentro do negócio era totalmente utópico. Isso não existia. A gente tinha o figurão, o empresário, aquele cara que você não se preocupa, só se beba água, durma bem e apareça no palco lindo, né? Tinha uma cultura. E eu que deixa que eu faço tinha uma cultura da minha época quando eu comecei, ainda vivíamos nessa fase, sabe, do artista, né? Era chique, o artista, Não se preocupar. O artista, ele aparecia no show lindo, belo, aquele momento, e depois ele sumia, entrava num spa, massagem, andava sob pétalas, né? Tinha uma coisa meio assim, 1000 toalhas brancas, e não sei o quê. Aquelas coisas todas, isso eu vivi, tá?
não consegui ter esse glamour porque eu era muito pequenininho, mas eu vivi. A gente tentou. Vamos desmotivar os Não. de hoje. A gente tentou viver essa aurora toda aí, mas Não. quando o Sorriso viveu ali os seus 3, 4 primeiros anos, houve um revés muito grande na indústria, por isso que a gente não viveu. É bom deixar isso explicado. As pessoas, mas como assim não viveu? Mas o Sorriso, pô, tá aí e tal. Houve uma mudança muito drástica, que foram as mudanças do consumo de música, que até hoje continua. A gente está vivendo hoje o streaming, mas para a gente chegar nesse momento do streaming, colocando a minha autobiografia para jogo, eu vivi o finalzinho do vinil. Olha só. Do vinil transformando para CD. Ou seja, os aparelhos que a gente tinha, os toca-discos famosos, toca-discos daqui que você colocava agulha. Eu sou professora. Aquele somzinho, ficava aquele ruídozinho que era uma delícia. Né? Não tem Eu era da época da fita ainda. Depois a fita cassete junto, né? Foi um período que eles caminharam juntos. Vivi um pouquinho o último respiro dessa tecnologia entrando no CD. O CD eu peguei a pleno vapor. Vendemos aqueles discos de ouro, platina, aquela fase toda, ia no Faustão. Vivemos essa fase ainda, conseguimos passar por esse momento, mas foi muito curto, porque do CD, ele rapidamente virou o CD MP3, que do MP3 desencadeou no Pirata. Que do Pirata caminhou para os downloads ilegais, e aí entra aquela fase nebulosa. E essa fase ficou mais de 10 anos aí, e aí como é que monetiza, o que acontece? E o glamour foi junto com essa fase, o dinheiro sumiu da indústria. A gente não tinha como criar fora a rota de shows, né? Que aí quem estava aquecido na rua, ele conseguia trabalhar um pouco mais e graças a Deus o Sorriso conseguiu entrar nesse filão. Mas aqueles que precisavam de um suporte um pouco maior de estrutura para conseguir entrar no circuito, já não conseguia porque não vendia mais produto. Você não tinha como monetizar a sua música você tinha que dar. E o dar a música é muito complexo, porque para você gravar a música, você já precisa investir, já começa aí. Para você ter uma música sequer, e naquela época um single era uma coisa totalmente fora, não era comum você de gravar discos. E discos tinham de 12 a 16 faixas, era caro. Então como é que um artista novo saía de casa para gravar um disco sem um capital de giro para fazer essa coisa acontecer? Então era muito mais difícil. Então a indústria viveu um momento muito nebuloso e a gente atravessou essa tempestade e conseguimos pegar todas as transformações, né? Pegamos um pouquinho do vinil, CD, DVD, a extinção do CD, a extinção do DVD, essa fase nebulosa do download do MP3, a troca de material através dos pendrives, essa coisa toda, as pessoas trocavam música, ou trocavam figurinha, né? Não, então um pendrive com o disco novo do Sorriso, espeta aí no teu computador, e o cara, gente, minha música acabou de... Tem 2 CD no... Tem 2 CD no pendrive do cara, eu ficava olhando aquilo, e depois vieram os CDs piratas, as pessoas tornando promocional aquilo que você gravava, e eu via no final da balada o teu disco sendo pisoteado, as pessoas que davam na porta da balada para promoção do show, né? E acabava o show, o cara não levava o CD, jogava no show, tu via assim, nossa, minha música virou... Agora deixa eu fazer uma pergunta. Lixo, tudo isso a gente passou. Dessa história aí. A gente sabe que quando vem os desafios, essas tempestades, vem o desespero, as emoções, as turbulências no sentido de, persisto, não persisto, o que vai ser agora do futuro da música e tudo mais. Como que foi administrar os sentimentos, as emoções, diante de um cenário de tanto caos, no sentido de que o que ia virar, porque era inesperado, pelo que você conta, era incerto. Como foi isso para vocês? E como você enxerga todo esse caos como algo positivo para hoje? Tem 2 pontos interessantíssimos que eu posso destacar. Um é a resiliência do Sorriso em se reinventar, né, e se colocar à prova, passando por momentos turbulentos e você mesmo assim continuar acreditando que vamos vencer, vamos passar, vai melhorar. Então você via o teu dinheiro virando papel, voando, ele vai indo no tempo, porque ele vai perdendo o sentido, porque você gravava a música não retornava, e aí você fazia o show para pagar um produto que não estava vendendo, aquela conta não fechava, assim, gente, o que está acontecendo?
Será que vamos passar por essa? E o grande boom e a grande virada foi a inclusão do papai. Olha só, essa história é muito legal. O papai que todo mundo, assim você mata papai, é um grande sucesso e tal. Por trás desse movimento, né, que chegou para as pessoas como, que legal, estava acontecendo um turbilhão de problemas. Ninguém imaginava. Era a banda se olhando aqui, gente. Então, se não for agora, eu acho que temos que rever os nossos conceitos. E a gente fez uma sacada que foi bem interessante, já entendendo que o movimento digital já era uma realidade. A gente tornou essa música promocional. A gente não buscou vender. A gente buscou realmente entregar essa música para o público de uma forma digital mesmo. A gente não tinha mais aquela coisa de dar CD, porque a gente via que ali estava deteriorando o nosso trabalho, transformando tudo que a gente estava criando em lixo, porque as pessoas jogavam aquele CD, virava enfeite. Virava nem enfeite, as pessoas jogavam no lixo mesmo, era terrível, ficava para morrer. E quando a gente deu a música, a gente começou a doutrinar uma nova cultura das pessoas irem a um tal canal, baixarem suas músicas, colocarem. Naquela época ainda tinham os CDs, os seus pendrive, mas já tinham o iTunes começando a fazer esse trabalho de download de música, comprar a música lá, comprava, a gente deu. Para que a gente criou esse movimento? Para a gente começar a entender quem nós éramos, se a gente estava ou não estava no consumo das pessoas, entender se a música pegar, é porque as pessoas estão baixando, porque só existe aquele canal. E se multiplicar aquele canal, porque tínhamos ali o ForShare, tinha o Napster, tinham canais de download ilegal, se cair lá é porque as pessoas estão querendo consumir. Então alguém está colocando porque alguém está baixando. Então isso mostra que Sorriso tem uma relevância, que aquela música tem uma relevância dentro da cena. Então estamos no game. Agora nós temos que fazer essa música, mesmo por caminhos que a gente não aprova 100%, fazer voltar isso para um show. E foi uma música. A gente não fez um álbum. Ali foi um tiro de misericórdia. Se aquela música não desse certo... Foi a UTI, estávamos por aparelho. Porque se aquela música não desse certo, a gente não estava na boca da galera e com certeza a gente não estava entendendo o game daquele momento. A forma de consumo. Então tinha uma coisa empreendedora, porque dali surgiu toda uma linha de comunicação pautada no que seria hoje o streaming, né? Esse clica aqui, suba, né? O arrasta para cima, que já teve uma época, né? Baixa aqui. Toda essa comunicação, a gente começou a fazer isso, se não me engano, em 2011. Então, assim, muito tempo atrás. O YouTube ainda era uma pequena plataforma de vídeos. Então, isso tudo serviu para que a gente pudesse criar o mecanismo e a embocadura desse mundo digital que hoje você já pega, já faz uma selfie, comunica às pessoas sobre o que você está falando, sobre os lançamentos e etc. E esse case acabou servindo para a gente não somente utilizar no Sorriso, mas como Sim. Eu, Bruno, no meu CNPJ, aplicar naquilo que eu acredito, nos produtos que hoje eu desenvolvo, dessa forma da gente se atualizar e pescar os sinais. O mundo digital ele vai deixando sinais a todo momento. É importantíssimo você captar os sinais. O que o jovem de hoje está consumindo, como eles estão consumindo, como é que a nossa música está chegando, para quem está chegando e como essa pessoa que gosta do seu trabalho está consumindo o seu trabalho. Tem todo um trabalho de métrica e entendimento que a gente precisa fazer e colocar dentro de uma planilha. Agora, infelizmente, a música ela entra já num ponto que eu não curto muito, porque perde o lado lúdico da música, daquela que você saboreia, que você compra na prateleira, você vê aquela capa, né? Perder um pouco desse lado lúdico, entra num lado um pouco mais matemático, mas é interessantíssimo, porque ele mostra exatamente, né, todo um relatório. Consegue metrificar melhor, né? Todo um relatório de coisas que você, como empreendedor, já o artista de hoje, ele já nasce empreendedor por conta disso. Ele já faz um post, ele já vê o alcance, quem falou, qual região falou, o que eu preciso fazer para engajar, para vender, para colocar o meu trabalho, a minha música numa melhor prateleira. Então isso tudo já está acontecendo e a gente foi pegando essas transformações. Então aí acabou criando duas vias paralelas, um Sorriso conseguir se moldar a esses desafios e obviamente se atualizar, e eu tirar toda essa experiência e conseguir aplicar isso em novos produtos, novos artistas, e conseguir êxito nessa caminhada, já criando essa doutrina, sabe, com uma facilidade muito mais rápida, né? Tá aqui, antes a gente olhava, nossa, vai ser difícil, como é que arrasta para cima, como é que faz isso? Hoje a gente já fala, beleza, ficou mais rápido,
tá muito mais fácil, tá muito mais dinâmico. Você acredita que essa nova forma de consumir música é positivo para o artista? Ela é positiva por conta, eu vejo a matemática, tá? Eu acho que tornar o artista empreendedor, para mim, é o grande avanço. Eu acho importante isso, sabe? O mundo de hoje não aceita mais, infelizmente, esse lado lúdico. Foi gostoso para quem viveu. Eu olho com saudosismo, tá? Eu olho assim, pô, na minha época era legal isso, né? Pô, a gente lançava os discos de uma forma, diferente, né? A gente tinha start de autógrafo, a gente tinha coquetel de lançamento, pô, a gente tocava audições, disco ouvindo, as pessoas... Pô, que legal. Hoje em dia você lança uma faixa, não dá nem pro cara ouvir, porque passa em 3 minutos, já passou a ver a próxima. O mundo ficou mais dinâmico, tá muito mais rápido. Então, isso para mim tem uma perda muito grande. Porém, eu acho que esse lado analítico da música trouxe o jovem empreendedor, trouxe habilidades que eu acho valiosas, que talvez eu não estaria hoje aqui se o mundo não tivesse entrado nessa loucura que está hoje, nessa velocidade digitalizada, sabe? Eu acho que eu estou muito por aqui, porque nesse período eu acabei desenvolvendo essa habilidade. Ai, acabou? Tá acabando o tempo. Vamos se encaminhando então para o final do podcast. E Ellen, vamos fazer aquele bate-bola que a gente gosta de fazer, que é nossas novidades. Vamos fazer umas perguntinhas legais pro Bruno. Uma pergunta que eu adoro fazer. Então bora. Deixa contigo. Bruno, se você pudesse jantar com uma pessoa, se ela viva ou morta, quem seria? Caramba! Adoro. Pô, essa é difícil, hein? A gente sonha alto. Vou chutar aqui. Posso falar 2? Pode. Michael Jackson seria um, que eu sou fã demais de Michael. Pode me chamar e me levar. Michael, ele é disruptivo, sabe? Ele é revolucionário. Massa. E tudo que a gente aplica hoje tem um pouquinho de Michael Jackson em todos os truques. Massa. Eu gosto muito do Justin Timberlake, que eu acho que ele tem um quê de Michael Jackson nesse lado revolucionário, que entra no campo musical, moda, atuação, né? Enfim, é um cara multifacetado, eu acho isso fascinante. É um cara que eu trocaria uma ideia. Tá bom, pode me levar pros 2. Vambora. Manda uma, amiga. Bom, vou te fazer uma pergunta para levar para um lado mais descontraído, mais Manda. engraçado. Uma situação a que marcou a tua vida que tu viveu com fã. Engraçada ou uma... Boa. Caramba! Pô, isso é difícil. Pô, eu tive uma, que eu tomei um susto, que eu acabei dando, deixa eu até pedir desculpa pro meu piloto, o Júnior, que ele acabou sofrendo, e a produção também, enfim, a galera, que eu tava num show, e acabamos o show, fui direto pra van. A gente tinha um horário para cumprir, alguma coisa para fazer logo após, e desci, e tinha uma menina na van. Ela entrou pela parte de trás do carro, abriu a porta de trás, e ficou escondidinha. Quando eu entrei na van, geralmente eu entro primeiro, ela pulou, eu tomei um susto, que aí, cara, tua cabeça... Você não sabe quem é, você não sabe quem é, né? Você toma um agarrão. A primeira impressão é maluca. Começa uma gritaria, aí tu já fica pensando, pô, será que tem uma faca, vem querendo me... É um atentado. É um atentado. A cabeça fica doida. Eu tomei um susto, depois de cair na risada, eu falei, gente, pelo amor de Deus, não pode ter uma menina, ou seja lá quem for, dentro da van e vocês não verem. Não, mas não vi, entrou devagarzinho e tal. Enfim, foi engraçado a gente dar risada, mas na hora foi bastante tenso. Eu ia sair correndo, desesperada. Foi tenso. Fala um desafio que virou aprendizado. Um desafio e aprendizado, estudo. O estudo, ele é desafiador. O conhecimento, a busca pelo conhecimento é desafiador. Porque para você buscar o conhecimento, vai vir a preguiça, vai vir o de hoje eu não tô afim. Autossabotagem. Tá chato. Pra quê? Eu não tô aprendendo, eu não vou conseguir. Né? Você vai conseguir receber várias informações e insights antes do resultado, né? Conseguir concluir, olha que legal. Você vai conseguir ter todas essas chatices antes. E superá-las é difícil. Bruno, queria te fazer uma pergunta. Na verdade, queria que tu deixasse um conselho, né, pra galera que quer empreender hoje, que é artista e quer empreender ou quer começar uma carreira hoje no ramo musical. É o que eu vim falando aqui, vocês perceberam, mas o ponto para mim que é importantíssimo e crucial para a formação do novo artista, conhecimento. É você se desprender somente daquela coisa, não, eu já sei tocar e a minha galera ali gosta e tá maneiro, vou ali tocar e tá legal. Não basta. Você animar a festa, você ser aquele cara legal na roda de família, não basta para ser artista. Para ser artista tem que ter conhecimento, profundidade.
você tem que saber falar de digital, você tem que saber falar de música, principalmente. Você tem que ter isso muito bem definido para você conseguir pisar num palco grande e entender a sua missão ali. Obviamente, entreter, animar, fazer a galera curtir, ela está sempre alinhada a tudo isso. Mas precisamos ter conhecimento musical, conhecimento analítico das coisas que estão acontecendo no mundo, como as pessoas se comportam, como é que o mundo, como é que a minha música está sendo colocada para o mundo. Essa informação é valiosa e acho que a galera de hoje precisa saber esse ponto aí, que a galera ainda não pescou, mas a dica eu acho que é essa aí, vale a pena. Em uma palavra, o que é sucesso para você? Sucesso é consequência de um bom resultado do seu trabalho, né? Você conseguir êxito no seu trabalho é sucesso, se torna sucesso. Que eu vejo diferente da fama. Fama é outra coisa. Muito se confunde, ainda mais no meio que eu vivo, né? Você ser um cara de sucesso, você é famoso. Não. Eu particularmente, busquei na minha vida inteira ser um cara de sucesso. A fama, ela vem atrelada porque muito tempo tocando, as pessoas vão conhecendo, se tornam famosos pelo aquilo que você já realizou milhões de vezes, e as pessoas te colocam nesse lugar. Mas sucesso é aquilo que você consegue de resultado. Meu Deus, gente. Quem gostou, mais palma, mais barulho, dá seu like, segue, sei lá, faz algum sinal de fumaça. Eu amei. Eu também. Foi bom? Por mim, ficava... Foi bom pra você? Foi bom pra você? Foi ótimo. Isso foi bom pra mim. Foi sorriso, maroto. Tá bom. Esse foi o Bruno. Obrigado, Sorriso obrigado. Maroto pra vocês, gente. Muito obrigada por terem acompanhado esse episódio. Agradeço muitíssimo a tua participação. E se quiser deixar uma mensagem pra galera, fica à vontade. Galera, fiquem ligados aqui no Empreende. O Empreende Brasil é não somente um evento, né? Eu acho que aqui passam lições, né? Pessoas que caminharam, pavimentaram e continuam pavimentando, porque são pessoas que pensam além, fora da caixa, que estão sempre construindo jornadas interessantíssimas, e em alguma delas você vai se enxergar, você vai captar uma mensagem, vai ter um insight qualquer, que isso possa ser uma porta de entrada para você começar essa jornada, e quem sabe você não se torna, né, um grande empreendedor, empreendedora, né? Enfim, acho que eu estou aqui nessa função hoje, de buscar, igual uma esponja, boas informações, bons cases, para que eu consiga aplicar na minha jornada e que eu consiga, né, transformar ela ainda mais sucesso, ela ainda mais grandiosa e mais gostosa de viver. Arrasou! E esse foi mais um episódio aqui do Empreende Brasil. Gente, eu não sei você, mas dá uma passeada que eu tenho certeza que você vai achar muitas histórias e muitos cases de sucesso aqui no nosso episódio. Bruno, obrigado. Obrigado, tá? Foi uma honra, Nai. Obrigada pela Valeu. Obrigada Estamos também. juntas. Valeu, gente. Beijo. Até mais.